O céu é aqui, se aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Ô, irmãos, me desculpem e me perdoem. Estou um pouco eufórica. Faltou água. Vi que estava sem água para beber. Aí fui procurar para comprar mais manchete, tive que ir correndo em casa. Aí por isso que eu estou assim, viu? Já era para ter começado. Me perdoe. É com muita alegria que a igreja Ebenezer recebe vocês. Estamos felizes e louvamos ao Senhor por podermos estar aqui juntos, né? Em comunhão. Bereana e Ebenezer. Desde já quero agradecer a vocês a presença, agradecer ao pastor toda a força que tem dado, o apoio, a comunhão entre os jovens, a comunhão entre os homens. Eu acredito que Deus está se agradando em tudo isso que estamos fazendo. E essa união continue e que juntos possamos estar avançando para frente, avançando para Cristo, né? Que é o nosso principal objetivo, levando a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem e que precisam também conhecer. Vamos começar com a oração, vou estar orando e logo após vamos estar dizendo o tema de divisa. Hugo. Obrigada. Oremos. Senhor amado Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui em sua Santa Casa de Oração. Obrigada, Senhor, por todos que se faz presente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos permite, o Senhor nos prova. O Senhor a cada dia está agindo em nossas vidas, em cada momento. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por essa noite maravilhosa. Que assim tudo que venha a ser feito aqui seja para a tua honra, a tua glória. Que venha chegar a ti com aroma suave em tuas narinas, ó Pai. Obrigada, Deus, por diante de todas as coisas que enfrentamos hoje, todos os obstáculos, mas o Senhor esteve conosco, está conosco e somos vencedores em Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que se faz presente. O Senhor esteve abençoando cada família aqui, Pai. Abençoando, derramando bênçãos poderosas na vida de cada um. Que possamos nesse momento se alegrar, louvar pelo Senhor com toda alegria e estarmos verdadeiramente, Pai, em comunhão. Nos perdoa, Senhor, por todas as falhas, tudo que fizemos que não te agradou. Que nesse momento estejamos com os corações puros, dedicados a Ti, para Te louvar, Te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a minha oração que eu te faço e já te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Vou convidar todos os irmãos que fiquem em pé e vamos estar dizendo aí o tema de divisa dessa noite. E logo depois estaremos entoando. Todos juntos. O amor nasceu, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Amém. Vamos estar entoando um hino, Ide, adoremos. Eu acredito que todos conheçam. Peço que continuem de pé, né? Para que esse primeiro louvor seja bem bonito, bem forte. Me ajudem aí, porque eu estou sem fôlego.
continuaremos entoando mais um hino, é o hino 30 do cantor cristão. Deixa comigo. Se quiser, pode sentar, já. Eu acho que essa todo mundo conhece. Agora a leitura bíblica está em Lucas 2, de 1 a 16. Vamos fazer uma leitura participativa. Cada um poderá estar lendo o versículo. Amém? E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela haveria de dar a luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se instalarem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E este o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor os cercou, e acendeu e tiveram grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo do Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre boa vontade para quem ele quer bem. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor lhes fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém. Amém. Oremos com a irmã Isley. Senhor, nós queremos te render graças, Pai, mais uma vez, pela tua palavra perfeita, pela tua palavra que nos mostra a tua verdade, Senhor. Ó Pai, obrigado pelo nascimento do teu filho, Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos não apenas ler essa história, mas ter, ó Deus, a plena certeza e convicção de que o Senhor veio a este mundo, criou-se sob a forma de homem, para nos trazer a redenção, a salvação, Pai. A Ti, Senhor, queremos agradecer por este tão grande privilégio, Pai, de receber a Tua salvação, Senhor. Amém. Obrigada, Pai, por tão maravilhoso presente que é o Teu Filho Jesus para nós, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós possamos verdadeiramente, ó Pai, estar contritos, ó Pai, diante da Tua presença, agradecendo-Te, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nossas vidas, especialmente, Senhor, por essa salvação maravilhosa. Amém. Ó Deus, continua, Pai, operando nessa noite, ó Deus, no nosso coração. Amém. Fala, ó Deus, não apenas na leitura da Tua palavra, dos cânticos, mas também como mensageiro, Senhor, e tudo mais que irá acontecer aqui nessa noite. Que tudo seja feito, Senhor, para te honrar, te glorificar, ó Pai. Que a Tua igreja, Senhor, possa estar cada dia mais, Senhor, voltada, esperando a Tua vinda, Senhor, porque assim nós esperamos, ó Pai. Maranata, ó Pai, queremos dizer nessa noite também, Senhor. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, ó Pai, cada família aqui representada. Continua abençoando cada irmão, Senhor. E que eles possam também, ó Pai, aqueles que ainda não te conhecem, serem contemplados, Senhor, com a Tua salvação. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a participação dos irmãos aqui. Convido a irmã Raquel. A irmã Raquel queria se apresentar aqui com a irmã Amélia, mas a irmã Amélia está adoentada. Falou comigo hoje pela manhã, não poderia vir. Então eu vou cantar para a senhora, tá bom? Eu vou aqui ajudar você a cantar. Deixa eu ajudar.
feminina da Bereana. Salve a amada igreja, papai do Senhor. Aleluia.
Boa noite, irmão, graças e paz, amém? Isso.
Agora teremos a participação da irmã Isleide, que irá dar o relatório, né? Relatar como foi a nossa manhã hoje, né? Fizemos evangelismo de manhã. Veriana, Ebenezer, Cia, ela vai contar um pouquinho para os irmãos que não puderam estar lá. Graças a Deus, irmãos. É um grande privilégio levar a palavra de Deus àqueles que precisam, né? E nós, na Igreja Bereana, já há 4 anos, começamos um trabalho ali na comunidade chamada Nova Esperança, fica próximo da Seara de Simões Filho, e nós estávamos, antes da pandemia, com frequência semanal, realizando cultos ao ar livre naquele local, também distribuindo sopa, né? Sempre tinha uma ação social junto com o evangelismo, a mensagem da palavra. Aí veio a pandemia, infelizmente a gente teve que desmobilizar essas atividades, mas graças a Deus, desde o ano passado, com a união de jovens da Igreja Bereana e da Igreja Ebenezer, a gente começou novamente a articular esse trabalho e realizamos primeiramente em outubro, né, uma atividade para o Dia das Crianças, e agora, hoje pela manhã, nós realizamos um Natal em Nova Esperança. E foi um momento de culto, de evangelização. Ontem o pastor e mais alguns irmãos estiveram lá na comunidade, realizando evangelismo e também cadastrando algumas famílias mais necessitadas, retomando, né, aquelas visitas que a gente já fazia. E hoje pela manhã
Alguns irmãos da igreja Bereana e também da igreja Benézia estivemos lá fazendo um culto ao Senhor, né, agradecendo ao Senhor por mais um ano e a oportunidade de estar ali levando a palavra, também evangelizando aquela comunidade. Muitas crianças, né, muitas famílias carentes realmente, desempregados, né, pessoas que têm realmente passado necessidade. E um presente de Natal que a gente pôde dar para eles também foram algumas cestas básicas. Foram um total de 20 cestas básicas, 24 cestas básicas, e nós podemos distribuir ali, vocês estão vendo fotos desse momento. E muitas famílias, depois desse momento, dessa distribuição, nos procuraram desejando, né, mais cestas, né, querendo receber também a sua cesta. E nós saímos de lá com uma lista de mais de 10 famílias que não receberam. E quem sabe, né, a gente possa, nos momentos mais para o próximo mês ou para um pouco mais para frente, a gente possa repetir esse gesto e com certeza supriu, né, um pouco da necessidade daquelas famílias ali. Então é esse o relatório que eu gostaria de trazer nessa manhã. Não sei se o pastor depois quer completar, ou a irmã Mônica. E eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos também possam continuar a participar dessa obra. Tá? Agora teremos a oportunidade de ser mais apertar na casa do Senhor. Vamos folheando os próprios irmãos.
Quem são? Levante aí, por favor, que eu quero conhecer. Vamos levantar? Levante aí. Lá atrás nós temos Rita, não, é Rita não, é Fátima, troquei o nome. Fátima, a tia de Monique, veio nos visitar, é de uma igreja aqui próxima, veio nos visitar, seja bem-vinda. Aline e Rosevaldo, os pais de Renata, estão aqui, sejam bem-vindos. O senhor? Albérico. É o Beto. Beto, entendeu? Beto, seja bem-vindo. E o senhor atrás? Carlos, seja bem-vindo. É o pai do Miguel. Pai de? Miguel. Pai de Miguel. Como é que a igreja fala para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Vou pedir que a irmã Marta esteja orando pelos dízimos e ofertas. E pela segunda parte, que é a palavra do Senhor, né? Oremos. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esse momento sublime na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, pelos hinos que foram entoados, pela leitura da tua santa palavra, que encontre guarida em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor Deus, alegres e regozijados, ó Pai. Ó Deus querido, seja com as pessoas que contribuíram, que o Senhor abençoe grande mais, aqueles que ficaram desejosos, ó Pai, toma nas tuas santas mãos, abrindo porta de emprego. Senhor, seja com a segunda parte, assim como a primeira foi boa, Senhor Deus, que a segunda possa ser melhor ainda. Ó Deus querido, seja com o pastor que vai ministrar a tua santa palavra, que possamos estar atentos, Senhor Deus, receber a tua santa palavra de bom grado, que possamos sair, não como entramos, mas sim glorificado com o poder da tua santa palavra. Esta é a minha oração que eu te faço, em nome do teu filho amado, vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A palavra está com o pastor Nilson. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Ih, foi fraco. Foi. Nem parece que passou aquela ceia de Natal, né? Eu sei que crente fica à vontade. Boa noite, irmãos, amém? Amém. Agora sim. Deus abençoe a todos. É um prazer estar novamente pregando a mensagem do Senhor aqui na igreja de Veneza. Meus irmãos, hoje um tema é bastante relevante, né? A mensagem de esperança, o tema. Ao contrário que algumas pessoas sempre recorrem no texto, né, pastor João? Geralmente a gente vai naquele texto do nascimento, da origem, né? O nascimento do Senhor Jesus. Pregamos hoje pela manhã, lá em Nova Esperança, acerca disso, e o processo de salvação que é operado através do seu Filho Jesus Cristo. Então, por meio das Escrituras, explanando unicamente as Escrituras, nós podemos ver a transformação que ele faz na vida das pessoas. Então veja que somente com essa palavra aqui você tem o poder em suas mãos. Tem algumas pessoas que têm uma narrativa infame que diz assim: há poder nas palavras. Só se for de Deus. Só se for de Deus. Nós podemos deliberar bênção e maldição com as nossas palavras? Sim. Podemos falar coisas hediondas? Sim. Podemos deliberar também bênçãos na vida das pessoas? Sim. Mas mais poderosa do que toda essa é a palavra que provém de Deus. Somente essa.
Então, dito isso, você pode pensar o seguinte: pastor, se alguém jogar uma macumba em mim e Deus disse ao contrário, pega? Claro que não. Quem pode ser maior do que Deus? Né? Tem um nome que diz assim, Daniel, né? Ou seja, meu juiz é Deus, né? O outro é Ezequiel, quem como Deus? Olha, quem como Deus? Quem é maior que Deus? Então você percebe que até nos nomes há uma mensagem. Ela é uma mensagem subliminar? Não. Porque quando você vai lá para o Salmo 19, diz assim, que os céus anunciam as obras das suas mãos. A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Até o seu nome, meu querido, proclama. Se você ficar calado, como a própria Bíblia diz, até as pedras se clamarão. Não vai passar nada, unicamente nada, que não venha exaltar o nome de Deus. Você vê até que a ação do próprio diabo, dos demônios, os anjos caídos, glorificam a Deus. Como? Eles trabalham militando na sua obra em particular, mas tudo que eles fazem debaixo da soberania de Deus. Eles não conseguem ultrapassar esse limite. Não há nada como Deus. Algumas pessoas dizem assim, Satanás é o inimigo de Deus. Oh, coitado. Cadê Miguel? É como se comparar Miguel a mim. Como é que eu posso dizer assim? Miguel é meu inimigo. Miguel não tem força para ser meu inimigo. É incomparável. Não tem o que ele fazer. Só se ele jogar uma pedra quando ele estiver distraído, né? Aí já foi Deus. Humanamente falando, a gente pode fazer essa comparação. Mas como Deus, ele não pode ser pego de surpresa. Não tem um poder que sobrepõe o poder dele. Não tem uma sabedoria que sobrepõe a sabedoria dele. Nem uma onisciência, nem uma onipotência, nem uma onipresença. Ninguém é onipresente a não ser Deus. Estamos falando dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele não comunicou a ninguém. Ele fez todo o firmamento. E essas coisas ele não entregou, não deu a ninguém. Somente o seu Filho e o Espírito Santo são coiguais com Deus. Olha a essência. E nós temos aqueles atributos comunicáveis. O que é? Amor, bondade. Para alguns, né? Parece que tem uns que dizem até que nasceram de novo, mas não nasceu coisa nenhuma. Né? Ainda continua lá com o velho homem, caído. Amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Todas essas coisas é que Deus comunica aos homens, ou seja, ele participa dele, vem dele mesmo para os homens. Aquilo que Paulo diz aos Efésios, né? Quando Cristo subiu às profundezas, foi glorificado e distribuiu dons aos homens. Então pensa aí, que ainda na sua morte, na sua ressurreição, na assunção a vida de Jesus, ele ainda foi mais que bom. Mais que bom. Apesar de ele ter sido crucificado por nós e para nós, ele ainda distribui dons aos homens. Quem pode fazer isso? Então convido você para abrir suas Bíblias no Salmo 33. Acho que eu vou pregar no Salmo no dia de domingo. Eu vou quebrar a paradinha. É assim mesmo. É um salmo que quase a gente não vê uma mensagem sobre ele. A gente vê a mensagem do Salmo 37, né? Eita, coisa boa. Quando o menino está para namorar em inglês, eita, Salmo 40, e glória. Mas meditar no Salmo 33, que antecede ao 37, ao 40, é bom demais, né? Então perceba aí, vamos colocar de pé, vamos descansar um pouquinho no banco. Salmo 33. Vamos começar no versículo 12. Eu quero fazer a leitura em todo ele. Versículo 12 ao 22 diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Amém. Pai Santo, rogamos encarecidamente que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, por meio do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, por meio dos louvores que foram entoados, por meio das participações dos teus servos que participaram aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui conosco, por cada visitante, que o Senhor toque o coração de cada um, Pai, fale com cada um de nós, em particular, nesta noite. Que a tua graça venha ser derramada nos nossos corações, venha ser com aqueles que estão para se batizar, o irmão Davidson e a irmã Renata. Que o Senhor cada vez mais firme seus passos, Deus, que eles prossigam olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que eles não venham desviar seus olhos, nem resvalar seus pés ao serviço do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Também tenho que agradecer, né? Hoje, pregando no cenário bonito, o negócio ficou chique aqui, viu? Rapaz, copia aí depois, irmã Deide, que o negócio ficou comum, viu? Graças a Deus. Deus abençoe a amada igreja pelo belíssimo trabalho que tem feito. E assim mesmo, a casa do Senhor, ela tem que estar bem organizada. A cada dia a gente tem que procurar fazer o melhor. A gente vem sempre cobrando, pelo menos eu me cobro sempre. Buscar fazer o melhor para o Senhor. Porque o Senhor, Ele não merece não. Ele é digno. A gente diz assim, Ele merece. O que foi que Ele fez para ser merecedor? Ele não precisa fazer nada. A única coisa que Ele fez em você, em mim, Ele já nos salvou. Isso é suficiente para você fazer o melhor. Ele não precisa fazer mais nada. Ele é digno de toda a honra. Então, Deus abençoe a amada igreja, que possamos estar assim, sempre juntos. E eu falar em juntos, quero agradecer até os jovens mesmo que estão trabalhando juntos. Irmãos, é muito importante a gente andar em comunhão, crescer. Esse pensamento tem que cada vez mais frutificar na igreja. Eu vejo algumas igrejas, vamos aí, que entendem-se como grande, né? Até no nosso meio, a igreja pequenininha assim, orgulhosa, medíocre, precisada, soberba, que acha que é grande e não se junta com ninguém, não precisa de apoio. É a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A gente precisa andar em união. É o que a Bíblia nos ensina. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Bereana não pode estar lá no seu cesto. A Ebenezer não pode estar apenas aqui no seu aquário. A gente tem que sair, tem que evangelizar, tem que estar unido para crescermos juntos. Até com o arrebatamento, a Bíblia diz que todos subiremos um depois do outro, né? Primeiro aos pastores. Bom, se eu for o primeiro dos tão fritos, vou fazer a cama de cada um. Já viu assistir aquele filme Advogado do Diabo? Está o diabo do lado e advogando do outro. Olha, mas você vê aquele negócio também, né? Você vê aquela irmã Dulce lá? A irmã Dulce está na minha fila. Se eu tiver uma oportunidade só, está lá. Bota lá na ordem alfabética, Dulce. Oxe, tá? Brincadeira. Mas a gente precisa entender que todos nós subiremos juntos, né? Você não precisa se apressar mais do que o outro. Cresça junto. Irmão, vamos trabalhar aqui junto? Irmão, vamos fazer aquilo junto? Não é? Não é melhor crescer junto? No quartel a gente tinha uma musiquinha que cantava assim: quem está junto?
chega junto. E é o tempo todo. Quem sai junto, chega junto. Quem sai junto, chega junto. Ou seja, se tivesse 50 homens correndo 20 quilômetros, tinha que sair todo mundo junto no mesmo passo e chegar todo mundo junto no mesmo passo. Se um caísse no meio da estrada, os outros 49 carregavam. Mas eles chegavam junto. Isso é um pensamento mundano, gente. O mundo entende isso, a necessidade de você estar apoiando, dando o ombro ao próximo. Parece que a igreja dormiu, cochilou na aula, né? De antropologia, pelo menos, ou sociologia. Tinha aquela educação cívica, né? Na minha época tinha, não sei, né? Tinha no seu, pastor João? Tinha, né? Educação moral e cívica, MC, né? Quem assistiu aquela aula aqui, falando nisso? Os meninos de hoje não se conhecem, não. Ela pegou, né, Débora? Tinha coisa, né, rapaz? Dava um negócio assim por dentro. Por que a gente tem que estudar essas coisas? Porque imaginar um pouquinho mais de gente, entender o nosso contexto, nossa realidade, nossa vivência, nossa história. Mas voltando aqui para o texto, meus irmãos. O texto vai dizer no versículo 1: exultai, ó justos, no Senhor. Os retos fica bem louvado. Quantas pessoas, irmãos, que se dizem justificadas, que se chamam de cristãos, de servos de Deus, que não estão fazendo o quê? Louvando ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? É só cantar? Louvar ao Senhor vai além de cantar. Louvar ao Senhor está intimamente ligado às suas obras. Que Paulo, em Efésios capítulo 2, vai dizer que Deus, de forma poética, ele criou, a palavra ali é poema. Poeticamente, Deus criou você para as boas obras, das quais Deus antemão criou você para que andasse nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. De forma poética, né? Tem uma musicazinha infame aí que diz: quando Deus te desenhou, ele estava namorando, né, na beira do mar. Não vale aquilo não, porque aquilo ali sou eu. Tem nada a ver. É a forma que Deus preparou você para a salvação antes da fundação do mundo e preparou você para as boas obras, para que você andasse nela. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz que da mesma forma como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, andemos também nós em novidade de vida. Oh, isso é louvor. Então, aos justos, ele diz o que? Fica bem. E o que é que não fica bem? É o oposto, é o antônimo disso. O crente que não louva ao Senhor, o crente que não honra ao Senhor, o crente que está indiferente às coisas do Senhor e ao próprio Senhor. Por que não está indiferente? Irmão, vai ter culto amanhã? Vai. Eu nem sei. Ixi, eu não estou nem ligado, pastor. Poxa, estou afim também não. Eu acho até que eu vou trabalhar. Rapaz, eu não sei, eu vou lá naquela igreja, não. Ixi, os irmãos lá estão meio fracos. A igreja é assim. Ah, pastor, tem até escada. Puxa, não foi ali que Deus te chamou? Se você vê, irmãos, a igreja perseguida, procure aí. Pelo mundo afora, as pessoas estão em cavernas, em buracos, estão perdendo o pescoço, sendo degolados, tomando um tiro na cabeça. Nós estamos procurando onda, frescura. Frescura, os crentes estão frescos demais. Essa é a realidade. Se faltou água na igreja, o irmão diz: já não vou. Não vai ter água. Até parece que a bênção fica bebendo água, está desidratado. Vai no médico ali, o médico diz assim: seu problema é desidratação. Olha. A criatura está passando uma lagartixa já despelando. Aí não vai na igreja por quê? Não tem água. Ah, porque não faltou luz. Eu lembro de Jesus pedindo aí em base, ligando, né? 0800 740 0800. Porque o poste da casa da rua dele faltou luz. A gente coloca tanta dificuldade para fazer a obra do Senhor. Se prepare, faltou luz. Ô irmão, se prepare aí, fique ligado que está faltando luz na região. Pastor, grava a mensagem aí, viu? A mensagem está no coração, para que você possa pregar e o que? Ouvir da palavra do Senhor. Eu desejo ouvir a palavra do Senhor.
Independente de quem vai pregar. Se o pastor João disser agora aqui, pastor, deixa eu pregar no seu lugar. Né, irmão? Quer? Para mim é um prazer. Eu prefiro ouvir. Para mim é assim. O negócio daquelas frescas, tem pastor que é fresco também, viu? Tem pastor que é fresco. Vai na igreja e tem que pregar. Ele já vai com a mensagem já preparada. Né? Ele doido para que o pastor da igreja chame ele, ó. Aí o pastor diz assim, pastor, você quer pregar? Ele diz assim, não, pastor, ó, você não precisa não. Doido, para o pastor dizer de novo. Irmão, nós somos servos e nada mais. A Bíblia diz em Colossenses, somos cooperadores de Deus. Cooperadores, servos. Nós não somos maiores e nem menores. Não somos melhores nem piores do que qualquer outro homem que está ali fora. Você passa pelo homem que está no bar ali e você diz assim, eu sou melhor do que ele. Ixi. A tua salvação não garante que você é melhor do que ele. A sua suposta salvação só garante a tua vida eterna. Ele pode ser um homem 10 vezes melhor do que você. Ele pode ser um pai amoroso, um marido dedicado. Ele pode ser um ótimo vizinho, um cidadão de bem, trabalhador, esforçado. O que você é? Há um batista regular que acredita que a salvação não se perde, ele está salvo para todo sempre, mas é orgulhoso, mau caráter, difamador, fofoqueiro. Aí eu fico até avaliando se realmente é salvo. Então a gente precisa, irmãos, avaliar constantemente o que? Focar. Esse ventilador aqui, todo ventilador da minha direita me atrapalha, né? A gente precisa saber que fica bem louvar ao Senhor. Quando as pessoas passam por você e vê você com aqueles atos de cristão, de crente, e diz assim, olha, eu queria ser crente como fulano. Não fica bem? Porque você louva ao Senhor. Mas quando algumas pessoas dizem assim, tu viu fulano? Mas já reparou como fulano está? O que é isso? É o inimigo trabalhando, é ele. Ele dando lugar. É o Satanás mesmo. Eu posso falar que lá na igreja tem. Eu falo pela Belenha, vou nem falar pela Ebenezer. Mas a gente vê pessoas trabalhando de forma contrária para que possamos louvar, chegar cada vez mais à perfeita varonilidade de Cristo, que é o nosso objetivo. Então veja aí o versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Ou seja, usem instrumentos para o louvor do Senhor. Você pode tocar um violão, um piano, um órgão, um teclado, um berimbau. Pode sim. Pastor, eu vou trazer então um berimbau aqui para a igreja. Pô, irmão, mas não traga não, porque tem alguns irmãos que vão se escandalizar. São fracos na fé. É isso que a Bíblia diz. Você se escandaliza porque você é fraco. Não é porque o irmão está errado, não. Ele vai usar um instrumento para louvar. Pastor, então pode a bateria? Se aquela bateria for louvar de fato ao Senhor, pode. O problema é que as pessoas distorcem, né? Usam o instrumento para o seu próprio prazer e acabam desvirtuando o louvor ao Senhor. Então, um problema. Porque o texto aqui vai dizer que devemos celebrar o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. O pastor está distorcendo aqui, não está falando nada de bateria. Claro que ele ia falar, né? É óbvio, muito menos um berimbau. A intenção, irmãos, é aquilo que você usa para o acompanhamento dos cânticos, deve ser utilizado para o louvor. A gente não precisa ficar distorcendo, fazendo malabarismo no texto para dizer que aquele instrumento ou aquele outro instrumento não pode usar. Use com moderação. Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre carrom na igreja. Sabe o que é carrom, né? Aquele troço que o carro desce e fica... Não é? É gostoso de ouvir um carrom? É uma coisa boa. Eu gosto demais. Atabaque é bom demais. Timbal é ótimo. Conga,
Quem não gosta de ouvir uma conga bem tocada, né? Aquelas músicas cubanas? É lindo. Mas toque com moderação. Principalmente, por exemplo, a posição que você vai ficar tocando aquilo ali, você vai ficar de perna aberta ali, dá os irmãos ao contrário ali na posição, vai ficar pegando lance, né? Então já não é uma coisa muito legal. Então você vai começar a perceber algumas coisas, não pelo instrumento em si. E aqui eu não estou para falar de instrumento, estou para falar de esperança. Mas essas coisas norteiam a nossa esperança, desvirtuam o nosso direcionamento, aquele quase azimuth, né? Aquilo que norteia a nossa bússola até Cristo. Veja só, entoar-lhe novo cântico, tanger com arte e com júbilo. Fala em arte aqui, conheço algumas igrejas que não pode colocar nem, quem já viu falar daqueles esmilinguidos, né? Aquelas formiguinhas, né? Não pode colocar figurinha, não, porque é um ídolo. Irmão, pense bem, nós podemos usar as criaturas de Deus para o louvor de Deus. Claro que nós podemos observar em certos desenhos animados, por exemplo, aquele desenho do Jack Chan, especial, vamos falar dele, que você percebe muito bem uma mensagem, né, ali por trás, que são os amuletos, né, que já estão intimamente ligados a elementos de seitas. Então você percebe que tem uma mensagem ali. Até o próprio Bob Esponja tem uma mensagem escrota. E você deixa seu filho assistir Bob Esponja, mas não deixa seu filho assistir Milinguido. Olha que coisa interessante. Pastor, por que o Bob Esponja? Tu já viu uma esponja no meio do mar? Não, né? E onde é que mora o Bob Esponja? Na fenda do biquíni, né? E qual é a esponja que mora na fenda do biquíni? Uma ovelha. Já pegou? Começou? E os outros toques que a gente acaba se passando, né? Puxa, uma mensagenzinha que passou despercebido e você metendo o pau no pica-pau, metendo o pau no perna longa e o Bob Esponja passando ali. Então a gente percebe que algumas coisas que são de forma artística precisam ser filtradas, sim, mas outras precisam ser dedicadas a Deus. A nossa arte, quando você percebe, olha para o tabernáculo antigamente, você via que foi escolhido a dedo os artífices para a construção do tabernáculo. E eles se identificaram ali em cada instrumento, em cada elemento do tabernáculo, para que Deus fosse honrado e glorificado. E a gente precisa da mesma atenção. Aqui no versículo 4 e o versículo 5 vai ser um resumo de todo esse salmo. Todo o salmo se resume no versículo 4 e 5. Ele diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vai falar sobre a fidedignidade de Deus. Deus, Ele é fiel. Sempre. Sempre. Toda vez que sua mente estiver lançando você para longe de Deus, por algum motivo, por alguma coisa, alguma circunstância, alguém, alguma coisa, lembre-se sempre desse salmo, versículo 4 e 5. Deus é fidedigno. Nada vai mudar a fidelidade de Deus. Mesmo que você mude, Deus não muda. Malaquias 4, 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Bom, ele ainda diz: eu zelo pela minha palavra, para que se cumpra cabalmente. A nós, aos homens, cabe fazer o quê? Avaliar, fazer uma introspecção, uma avaliação da nossa vida e ver se estamos de fato errados, convertermos no mau caminho, darmos meia volta, que se chama conversão, e seguir ao Senhor.
Bíblia nos chama para o arrependimento. E sempre há um momento de arrependimento. Paulo vai dizer das suas cartas que ele esmurra o seu próprio corpo para não fazer o que ele quer. O apóstolo Paulo, o mais prolífero dos escritores da Bíblia, 13 ou 14 cartas ele escreveu. Mas ele diz: olha, eu esmurro meu próprio corpo. Quem inventou aqui um verso, um traço ao Senhor, escreveu uma carta, mandou um WhatsApp para edificar alguém, para exortar, para consolar alguém aqui? Poucas pessoas, eu garanto. Mas Paulo ele escreveu 13 ou 14 livros canônicos que edificam a todos nós. Mas é o mesmo homem que diz: olha, eu preciso mortificar a minha vontade, para que eu não faça aquilo que eu quero, e sim o Senhor. Versículo 6, ele vai dizer: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Aqui ele já lança a mão, né? É um salmo anônimo, não é salmo de Davi, não é salmo de Asaf, não sabemos quem foi escrever esse salmo. Ele lança a mão no princípio. Quem foi que fez os céus? O próprio Deus, por meio da sua palavra, o haja, o verbo de Deus, a palavra de Deus em ação. Quem? O próprio Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. João 1. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1. Ele está falando do mesmo verbo, e ele está falando do mesmo Deus que criou todas as coisas. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Versículo 7. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Colossenses 3,16. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Tem uma música bonita que, se vocês puderem ouvir, a gente sempre toca até no início das transmissões, Colossenses 1. Esse é o objetivo. Essa é a razão de tudo existir. Deus criou tudo. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Versículo 9. Ele ordenou e tudo passou a existir. Onde é que está espaço para o Big Bang? Onde é que parece que nós somos comparados a um macaco? Onde é que está a relação de bilhões de anos? O dia era. Não tem espaço na palavra de Deus para essas interpretações. Ele declara claramente: tudo foi criado por meio da minha palavra, da palavra de Deus. Versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Ele frustra. Quem já ouviu falar na Guerra dos 6 Dias? Lembra que Israel estava cercado. Todo aquele povo, aquelas nações ao redor de Israel, estava contra Israel. Israel é como se fosse um menino de rua abandonado e toda a milícia estivesse contra ele. O que foi que Deus fez? Desbaratou todos. A narrativa de testemunhas fiéis, coronéis, generais desses exércitos que viram homens reluzentes na sua frente. E eles não conseguiram avançar e os seus exércitos foram derrotados. Deus desbaratou-se em Israel, dá um tiro. Um tiro se deu. Você sabe o que é isso? E quantas vezes Deus fez isso? Tem várias narrativas, se você procurar aqui na Bíblia, que Deus fez com que os exércitos
se voltasse até contra eles mesmos. E Israel não precisou levantar uma lança, uma espada. Não tinha tiro naquela época, porque a pólvora foi feita recentemente, né? Só tem 300 anos. Então perceba que Deus, ele faz o que? Versículo 10, frustra. Quantos de nós não estamos com medo da Terceira Guerra Mundial? Humanamente falando, medo não tem não. Se explodir um Tomahawk, um míssil Scud, um transcontinental aí da vida, mata logo a gente vai para glória encontrar Jesus. Mas quantos de nós estamos com medo das nações poderosas com seus mísseis balísticos? O V2, lembra quando... Quem mais velho aqui, irmão? Estou jogando para você. O Hitler criou o V2 com aquela inteligência. Ele não, né? Os seus engenheiros viraram mãe nazista na época, essa invenção. E ele colocou pânico em todo mundo. O maior exército de todos os tempos, e melhor, o mais armado, o mais eficiente. Ele perdeu para quem? Para as nações que se uniram para fazer frente ao grande exército nazista. Deus tinha um propósito para que Israel voltasse para a sua terra, para que o nome dele fosse engrandecido e mostrar que nação nenhuma ela pode se sobrepor, por mais poderosa que seja. Veja que foi o melhor exército de todos os tempos, Segunda Guerra Mundial. Então podemos ver que não vai ser uma China da vida, um Estados Unidos que vai tocar terror no mundo. Quando Deus quiser agir, irmãos, no nosso meio, Ele age. Se formos para passar por um momento de aflição como uma guerra, tenha sempre em mente que Deus é fidedigno, Ele frustra dentro das nações e dos povos. Se tiver que acontecer, Ele está no controle. Se tiver que você perecer, Ele está no controle. Paulo vai dizer que se vivemos ou morremos, vivamos e morramos para o Senhor. O que nós temos feito? Às vezes estamos que nem Raul Seixas, né? No nosso apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esse ano, que graças a Deus, lá na igreja, alguma coisa mudou, né? Mudou. As pessoas dizem assim, a igreja mudou, graças a Deus, mudou. Conseguimos alcançar um número grande de pessoas assumindo responsabilidades, departamentos, para que a igreja crescesse, evoluísse, desenvolvesse, alcançasse mais pessoas. E irmãos, não é com o braço cruzado que a obra de Deus vai ser feita por nós, não. Deus, se Ele quiser, Ele usa até um índio para pregar a palavra dele, como usou até o jegue para pregar a Balaão. Eu prefiro ser o jegue de Balaão do que ser o Nilson encostado. Nós precisamos de se cruzar os braços, ir adiante, não importa quem esteja. Precisamos nos envolver, nós é que precisamos de Deus e das coisas de Deus, porque Ele frustra tudo o que Ele quiser. Versículo 11: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu. Ele escolheu Israel para se identificar como povo seu. Não era porque ele era mais forte, maior, nem poderoso. Ele mesmo diz em Deuteronômio, ele escolheu, em detrimento de todos os outros povos. Mas ainda assim, ele nos chama para ser povo seu, para herdar as promessas que ele deu a Israel. E da mesma forma, agora nós somos co-herdeiros com Israel das promessas que advêm com Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós não podemos nos sentir preteridos, porque Deus escolheu Israel e não o Brasil. Não, Ele estendeu as bênçãos em Cristo, da mesma forma que Ele deu a Israel a nós.
Nós somos a igreja de Deus. Israel não. Aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus, ele diz: olha, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Evangelho é só isso. Às vezes a gente inventa um bocado de coisa. Às vezes o banco não está no lugar certo, como a gente queria, a gente chega na igreja assim, já chega olhando para o banco. Volta para casa. Poxa, a gente está voltando por quê, irmão? Tiraram o meu banco do lugar. Olha. Estou dizendo porque lá a gente tem esse problema. Não sei se aqui tem. Pela risada dos irmãos, eu tenho a certeza que tem. Então, tome vergonha em sua cara, se aprume, deixe de frescura e trabalhe. Né? Eu não sei quem é não, mas pela risada eu já vi que tem. Irmãos, às vezes a gente vê lá, não sei se o pastor João se vê, né? Algumas igrejas que tem aquele banco, né? Fica aquela pilha de banco lá na frente. É para aquele banco pro anjo. Que anjo, velho? Ah, o pastor, não bota o pastor sentado aqui também, ele é servo. Que nem vocês. Precisa não se aparecer não. Eu tenho uma agonia de ficar lá na frente, eu quero me coçar, não pode. Quer dar um espirro e não está olhando, quer cruzar as pernas. Tem nada, não. Quero até dar uma revisada na Bíblia e não está dizendo que está olhando de lá, está revisando a mensagem porque não se preparou. Sai daí, doido. Estou deixando meu cantinho, né? Irmãos, a gente é muito vaidoso. A gente tem que matar o nosso ego, a gente tem que morrer para cá. É um problema que a gente tem, né? De tentar ser igual a Deus. Quem foi que fez isso? Satanás. O Senhor, ele olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada e observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. O que é que ele está falando aqui? Da falsa esperança que o homem tem. Davi achava que tinha gente demais sobre o seu domínio e inventou de fazer um censo. Vou contar quanta gente tem na minha igreja. Vou mostrar para as pessoas, né? Não é errado ficar a lista de presentes, né? Olha, tem 2.000 pessoas na minha igreja. Olha, status. Lembra de Davi? Ele foi fazer essa bestagem. Ele disse assim: olha, escolha aí 3 castigos. Escolha um, né? Olha que coisa mais. Deus é bom demais, rapaz. Parafraseando com os castigos. Você quer uma dúzia de chibatada? Você quer que sua família pereça? Ou você quer que eu mate o povo? Resolver aqui. Aí Davi olhou, foi lá e ele disse: olha, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque ele é rico em misericórdia. Ah, eu mesmo, Senhor. Eu mesmo. Fui eu que errei. A gente é tão vil, né? A Bíblia vai dizer que Deus olha dos céus, né? O que ele faz? Ele observa os moradores da terra no lugar da sua morada. Ou seja, Deus está no trono, irmãos. É Ele que está entronizado e não nós. Nós somos servos. Somente. Somos ninguém. Por mais poderoso que você seja, por mais dinheiro que você tenha, seu dinheiro não pode salvar a sua vida. Quantas pessoas ricas morreram agora, nos últimos 2 anos dessa pandemia? Por quê? O mais dinheiro que eles tinham faltava o que é de graça. O quê? Oxigênio. Morreu sem poder respirar, de graça. Vi um relato de uma filha, o pai dela tinha muito dinheiro, ele falou: meu pai morreu rico, necessitava de uma coisa que era de graça, oxigênio. E quantos de nós não ficou desesperado? Quantas igrejas ficaram vazias? Pessoas que nem mais se diziam crente, apostataram da fé por conta dessa doença, desse vírus aí. Por quê? Se abateram. Foram abatidos apenas com a sombra da morte. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Na tua vara e teu cajado me consola. Ou seja, às vezes eu vou apanhar, mas Deus vai me direcionar e vai me livrar também. Eu não tenho medo porque tem alguém que eu tenho por pai, sabe? Se somos filhos de Deus, temos que nos identificar com Ele. Nós não somos bastardos. O autor dos Hebreus vai dizer assim: olha, se nós formos bastardos, nós não estamos mais debaixo da disciplina. Se você não quer ser mais disciplinado por Deus, meu querido, deixa eu dizer, crente você não é. Porque a Bíblia vai lá dizendo no mesmo texto que Deus açoita todo aquele que ama. Você está apanhando, está na prova, é porque Deus te ama. Está provando o seu caráter. A prova é para fortalecer, para lapidar você. Pode ler lá Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Leia lá Tiago capítulo 2, versículo de 2 a 4. Pode ver. É para aperfeiçoamento, para te tornar perfeito e íntegro e em nada deficiente. Essa é a prova. Aí eu penso assim: Senhor, tu me colocou naquela igreja lá, eu devo estar uma joia. Porque haja prova, mas é um processo, a gente vai perdendo aos poucos, que a nossa missão não para aqui. Tem pessoas que parecem que o tempo parou, e não, irmãos. A gente precisa cada vez mais firmar a nossa fé, fortalecer a nossa santificação em Deus. E aí você percebe que a falsa esperança está em quê? Naqueles que querem garantir a sua vitória por meio do número do seu exército. Versículo 16: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Você pode ser forte como for, tem outro mais forte que você. Tinha um professor da academia lá, a gente treinava, ele dizia sempre, ele disse: treine, porque em algum lugar do mundo vai ter alguém que estará treinando mais do que você. E essa é. E a gente treinou, teve uma época que a gente dava uns pau nele. Pensa numa alegria que a gente ficava, né? Mas também quando a gente dava as vaciladas, era quebradeira. Ele descontava em dobro. Eu não sei qual era pior. Chamava por Maria, por José, por João, por Tiago, e a madeira descia. Mas pelo menos você conseguiu chegar próximo do seu objetivo, que é se comparar ao mestre, ao seu professor. E aqui você pode dizer: olha, não tenha valente que se livre por conta da sua força, e nem mesmo um rei por conta do número do seu exército. Por mais que você veja pessoas aí acumulando pessoas, exércitos se levantando, Deus ainda está no seu trono, olhando os moradores da terra. Deus é poderoso. E ele diz ainda: o cavalo não garante vitória. Ah, mas vai dizer isso lá ao Byung-Chun, né? Esse mesmo, tá? Lá na Coreia do Norte. Tem os mísseis dele lá. Kim Jong-un, obrigado. Tem os mísseis. Mas ainda assim ele pode dormir e não acordar. Qualquer um de nós somos frágeis, somos pobres. Lá em Isaías 40 vai dizer assim: olha, vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó. Às vezes o pastor termina a mensagem, alguém vem e diz assim: pastor, parabéns pela mensagem. E o pastor faz o que? Se inflama todo, se incha logo, se pega uma agulha e vai botar assim na história. O verme, ali se chama o momento da exaltação do verme. É preciso sentir assim? Não. Foi alguém que entendeu que ele fez uma boa pregação. Mas o que foi que ele entendeu? Louvado seja eu, é mais o Senhor. O que é ali? O momento da exaltação do verme. E a gente não pode ser assim. A gente tem que ter muito cuidado para que toda a glória de fato seja dada a Deus. Da pessoa que começou a fazer a faxina, a preparação do trabalho, do projeto para o culto, daquele que está na portaria, daquele que está dirigindo, daquele que está ali na recepção, que está fazendo aquele desjejum. Todos os participantes
que direta e indiretamente, aquele que está fazendo a projeção, são coautores dessa obra e todos têm o mesmo louvor diante de Deus. Ah, o pastor é a estrela. Não. Ele está participando juntamente com os irmãos do mesmo momento. Ele só fala um pouco mais. E fala muito, viu? Já está até na hora de encerrar. Que é essa, irmã? Misericórdia. Então vamos lá. Estou encerrando já. Também está acabando o texto. E diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Para quê? Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Aí a gente às vezes se desespera, que chegando no vale da sombra da morte, há uma perseguição, uma situação diferente, a gente teme a vida. No momento em que o bolso aperta, o Bolsa Família foi cortado, o auxílio emergencial também, que você tinha dado um baratinho lá, né? Estava ganhando de forma errada, aí foi cortado, a gente se desespera de novo. Não. Veja que Deus que é o provedor, não somente do alimento físico, quanto do alimento espiritual. Ontem a gente foi fazer o levantamento das pessoas para cadastrar, nem receber. Ontem tive uma criatura que disse assim: meu Deus, eu estava orando tanto para receber um alimento, e vocês chegaram na hora certa. Glória seja dada ao Senhor. Mas veja, irmão, no momento em que você mais precisa, a Bíblia diz assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mendigar o pão. Você pode ficar apertado, não tem um doce de goiaba, um creme de leite na sua geladeira, você não tem um leite condensado para fazer um brigadeiro, você não tem uma uva passa para inventar uma arte aí, mas irmãos, aquilo que é necessário para você, Deus sempre vai trazer a provisão para a sua vida, para te livrar, por meio de que? Da sua muita misericórdia. E louvado seja o Senhor por conta disso. Nossa alma espera no Senhor, versículo 20, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Podemos citar esse texto? Seja de novo, que o inglês começou a adiantar. Vou entregar logo. De novo. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Amém? Então a nossa esperança deve estar depositada no Senhor, que é rico em misericórdia. Eu vou contar uma história rapidinha que você já conhece mais do que eu. Eu só vou compartilhar para ver se eu estou ligado. Vocês lembram, conhece a tal da caixa de Pandora? Alguns conhecem, né? A caixa de Pandora diz que tinha uma mulher, a primeira mulher, segundo a mitologia grega, que ela foi criada por Zeus e colocou ela no meio dos homens para causar o tumulto, né? Toda história machista, né? Bota a mulher como o mal. Vamos lá. Aí, pastor, a Bíblia machista tem Eva lá, né? Essa é outra história. Pandora disse que quando Pandora abriu, os males do mundo saíram. Só ficou esperança. Dizem que a esperança também é um mal. Nietzsche vai dizer que a esperança é um dos males do homem. Porque ele faz o quê? Que arraste, se prolongue o seu sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5. Não confunde. Não é nenhuma historinha mitológica, né? Não vem proveito de nenhuma caixa de Pandora. Ele está em nossos corações, está derramado em nós. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o qual nós vimos
porque nós estamos vendo o Cristo histórico, o Cristo ressurreto. E como Paulo diz em Romanos 8, ele vai dizer 24, que nós temos uma esperança que não é morta, não é qualquer esperança. Nós não vemos ela, nós aguardamos ela no céu e sabemos que ela está lá e virá. Porque se esperamos, o que vemos não é esperança. Não é nesse Cristo histórico que nós cremos. Nós cremos no Cristo, Filho de Deus, que morreu sim, e que ressuscitou, está à destra de Deus. É a nossa fé viva, manifesta num Deus que vive. Essa é a nossa esperança. É diferente de qualquer outra. Por isso ele vai dizer: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti nós esperamos. Então, irmãos da Igreja Ebenezer, da Igreja Batista Bereniana, todos os outros irmãos, que vocês possam ter a mesma esperança. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Não coloque a sua fé em ídolos. O apóstolo João, na sua carta, vai dizer: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por quê? Nós podemos, João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós podemos idolatrar. Tem pastor que idolatra o púlpito, não empresta a ninguém, né, pastor João? O pastor João já pregou quantas vezes lá na igreja? E vai pregar mais aqui. Eu quero até convidar o senhor, né? Estou querendo sair de férias doido, não consigo por conta do tempo. Mas, irmãos, a gente não pode se apegar a coisas que tomam o lugar de Deus. Nosso filho pode ser um ídolo, a esposa pode ser um ídolo, o carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, a cachaça pode ser um ídolo. E às vezes a gente não percebe. Tem coisas que estão afastando os filhos de Deus do próprio Deus. Então que o Senhor te abençoe grandemente, para que possamos ter esperança no Senhor. Amém? Muito bem, irmã Mônica. O que fazemos agora, irmão? A gente não combinou essa passagem. Ok, então eu convido a todos os amados irmãos para descer. Cadê a irmã Renata? Eita, um caldo hoje que eu vou dar. Ela desejou o irmão Davidson para se preparar também. Enquanto nós estamos descendo, os irmãos já estão organizando aqui. Eu pedi ao irmão Dória, viu? Ousadamente já para chegar essa mesa para cá. Fique à vontade, irmão Dória. Aí logo depois do batismo a gente retorna aqui para cima para a gente celebrar a ceia do Senhor e depois sairmos encerrados. Amém? Muito bem, estamos encerrados. Quer dizer, encerrados não, vamos descer.